Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Começou aqui o expediente de hoje, ancoragem madura, nada de euforia, nada de festa, vamos fazer um programa sério, conversando de assuntos sérios com pessoas sérias. O nosso exuberante Dan Stubach não está na área por enquanto, estamos tentando localizá-lo, mas temos Teco Medina, diretamente de São Paulo. Aqui José Godoy, estou com nossos entrevistados que já serão anunciados aqui. Queria mandar nossos abraços para nossas comunidades fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, Ásia, Oceania. E vamos que vamos. Bom, semana monopolizada pela Copa, mais uma vez. Parece que o Brasil está querendo ir para frente. Tivemos um amistoso agora há pouco entre França e Noruega. França goleou o time reserva da Noruega, que parece bem interessado em pegar o Brasil, assim como o Japão, que será nosso adversário na próxima segunda. Temos mais um banco enrolado, Teco Medina, não sei o que está acontecendo com o Banco Central, com os órgãos que fiscalizam, porque cada semana um banco aparece aí com uma falcatrua nova. Muita história de bet também, o pessoal percebendo que juntar esporte com bet e jornalismo às vezes não dá tão certo assim. Vamos ver para onde isso vai. Mas o papo hoje principal é sobre crime, sobre o que está acontecendo na, talvez a principal pauta, uma das principais pautas da próxima eleição, que é a questão da segurança pública. A gente está aqui com dois convidados ouro, padrão ouro hoje. Temos o Paulo Renato Soares, jornalista da TV Globo, Gustavo Gomes, documentarista. Os dois vão falar, trabalham, criaram o documentário, a série documental Territórios da Globoplay. Sucesso enorme nesse primeiro semestre de 2026 e vamos falar um pouco sobre o que eles apuraram, o que eles contam nesses documentários e ver se a gente consegue aprender um pouco mais sobre esse tema. Tudo certo aí, Teco? Pois é, boa noite Paulo, boa noite Gustavo, boa noite a todos, tudo certo, clima de Copa do Mundo, o Brasil avançando e tô achando que vai mais longe do que a gente imaginava, hein? Acho que esse time do Japão é bom, mas vai ter que comer muito sushi e sashimi para parar o Vini. Vamos ver. Vamos ver. Eu também, ontem, depois do jogo do Japão, fiquei mais calmo um pouco. Mas também não sei se estavam escondendo o jogo. Vamos ver para onde a coisa vai. Achei interessante, né? Essa Copa, não sei como se foi o Trump que te escolheu as chaves, né? Porque tem um lado com uns times quase de várzea, assim, né? Que vão enfrentar os Estados Unidos. E de outro, daqui a pouco vai ter um França e Alemanha, se tudo pelo andar da carruagem. O Brasil com essas pedreiras, né, que não são de primeiro nível, mas que não são, né, dos favoritos, mas são times bem duros, Noruega provavelmente, ou mesmo a Costa do Marfim, e o Japão na segunda. Não está um pouco desequilibrado as chaves. Não sei que você que é um estudioso de chaves de competições, qual que é a tua avaliação aí? Deve ter dedo do Trump e também dedo do Milei, né? Porque a Argentina está de férias até as quartas de final, né? O Messi já pegaram o grupo mais fácil de todos. Agora vão pegar dois mata-matas ali para pôr time reserva, para o Messi fazer 32 gols. Depois vai pegar para valer, mas o assombro mesmo é a França, né? A França parece nesse momento um degrau acima de todo mundo e o time. Cara, hoje, assim, eu achei que a ONU ia intervir no jogo com 20 minutos de jogo, né? Era para estar 6-0 na Noruega e você não sabe nem muito bem de onde vem a bola, porque todo mundo é craque ali, né? Pois é. Bom, quero apresentar também nosso produtor maravilhoso, o Wender. Pode se aproximar do microfone que eu vou fazer perguntas para você, Wender. Primeiro, qual é o telefone que o nosso WhatsApp que o nosso ouvinte pode participar. O Teco, que hoje está tentando fazer tudo nas redes sociais, ele vai olhar e-mail, Twitter e tudo mais. Mas, Wender, fala pra gente qual que é o número do WhatsApp para participação da nossa audiência. Boa noite, Zé, Teco, Paulo, Gustavo. Boa noite para os nossos ouvintes. Quem quiser participar do programa, é só mandar mensagem de texto
ou áudio para o número 11999119981. 11999119981. Lembrando, para quem for mandar a mensagem de áudio, é só até 30 segundinhos, tá bom? Tá, fica por aí que eu vou fazer a pergunta-chave. Agora são 6h38. Alguma notícia de Dan Stubach? Ou ele continua no metaverso? Então, ele me mandou um áudio aqui. Ele falou que tá terminando de gravar uma cena da novela e a qualquer momento ele vai entrar. Ótimo. Para participar do programa. Aguardemos. Essa previsibilidade me anima muito nesse programa. Um pouco de caos, ansiedade, então vamos lá. Sim, para tudo. Para quem trabalha com saúde mental, assim, esse programa é uma maravilha. Bom, vamos começar. Chega de papinho, vamos começar com uma história séria aqui. Queria agradecer ao Paulo Renato, que é o Gustavo também, que vão estar aqui com a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gustavo. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite. Estamos honrados de estar aqui. Exatamente. Tá. Então vamos conversar um pouquinho mais próximo ao microfone, se puder. Obrigado, Paulo. Conta um pouquinho pra gente, começar com o Gustavo, um pouco a história da produção, né? Quanto tempo levou pra vocês fazerem? São 6 episódios, quantidade de entrevistas, cidades que vocês rodaram, quantidade de entrevistados, né? E como vocês chegaram nesse formato de 6 episódios? Eu costumo dizer que o documentário, a decisão tomada de fazer um documentário, a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como termina. Então, é obrigatório para mim também dizer que a ideia, a concepção do documentário foi do Paulo Renato, do Leslie Leitão. Eles, dentro da redação, sentiram essa necessidade. Acho que vale a pena você conversar um pouco para o Paulo Renato contar um pouquinho de como nasceu isso. E aí os loucos chamaram um outro louco que veio para tentar formatar e trazer um pouquinho de método, porque já fiz vários documentários, já tenho certa experiência com documentários, e eles tiveram uma ideia muito ousada, que é falar de um tema muito complexo. E a gente acabou indo no Brasil todo, em todas as regiões do Brasil, em 3 países fronteiriços nossos. Entrevistamos, se não me engano, mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E para tratar, e eu acho que para tratar e para tentar retratar um tema muito mais complexo do que as pessoas gostam de acreditar que é. Né? E eu acho que a grande força do documentário é essa. É apresentar as coisas mais explicadas para que as pessoas entendam os problemas, em vez da gente... Às vezes a gente acaba... meio no campo da mitologia, né? E não, esse documentário foi para mostrar e talvez até chocar com a verdade do que a gente vive hoje. Paulo, mas aí então, conta então esse comecinho, né? Você é o Leslie Leitão, que é um super produtor de polícia, crime, né? Polícia aqui no Rio. Investigação. Vocês estão na redação, começam a conversar e dessa conversa até chegar no Globoplay, qual que foi o percurso? Eu trabalhava ali na Editoria Rio, né, nos telejornais locais, nos telejornais de rede, a gente cobre muito violência, e todas as vezes que a gente cobre violência, eu não consigo normalizar isso, né? A violência está muito presente, mas para mim é sempre muito intrigante. Como é que esse negócio não muda? Como é que isso sempre acontece da mesma maneira? Então, sempre chegava na redação falando aquilo. Poxa, a gente precisa ver como é que a gente faz para não cobrir isso só no varejo, só não ficar falando da violência, a gente tentar contextualizar. Como é que nasce isso? Como é que se perpetua isso? E o Leslie chegava da rua com muita informação de bastidor, que eu vi de delegado, de polícia, de gente ligada ao crime, falando coisas. E eu falei, cara, a gente precisa juntar isso num negócio, vamos pensar em alguma coisa para a gente poder tentar levar para as pessoas essa nossa inquietação. A gente queria saber assim, cara... onde é que a gente está? Qual o tamanho do buraco? Porque a gente sabe que a segurança pública está ruim, né? Mas assim, como é que a gente chegou até aqui e onde é que a gente está? Que buraco é esse? Vamos tentar fazer isso? Vamos tentar fazer isso. A gente levou isso para o Márcio Tenick, que é o chefe, o diretor da Editoria Rio, e comprou, e a gente foi falando com a direção, a gente foi discutindo isso durante um bom tempo. Quase um ano a gente discutiu isso, o que a gente podia fazer, o que dava para fazer, como é que a gente podia ir para a rua, gravar, com quem que a gente poderia gravar, para a gente tentar pensar isso. E aí isso acabou sendo levado para esse departamento de projetos especiais. Entrou outro repórter, que é o Mohamed Saig, entrou para trabalhar junto com a gente. O Mohamed também foi muito importante. Super fonte, né? Um cara de muitas fontes no Brasil inteiro.
Então, acho que... E aí, o Gustavo foi convidado pelo pessoal para ser o diretor. E aí, Fátima Batista, que é a diretora gerente desse... projetos especiais. E aí começou a ebulição. Aí, porque cada um tem uma ideia, né? E aí isso foi rico. Porque eu acho que a violência atinge as pessoas de maneiras diferentes. Né? Você mora na favela, você mora em São Paulo, você mora em outro lugar. Então, a gente queria não falar da violência, mas falar como é que o crime se estruturou, como é que o crime virou uma estrutura de poder, que passou a influenciar a economia, a política e, principalmente, dominar a vida de pessoas. Né? Milhões de brasileiros vivem dominados por esses grupos armados. E eu acho que a gente... Esse acho que é o grande pulo que a gente conseguiu dar, de tentar extrair dos nossos entrevistados, de assim, onde é que a gente errou, como sociedade, como políticas públicas, e por que a gente ainda não consegue sair disso. Acho que isso está atraindo muitas pessoas para poder entender mais profundamente o que está acontecendo. E aí, calha de ser no período eleitoral, eu acho importantíssimo, porque tem muito candidato que vem com bala de prata, né? Projeto mágico, que vai resolver, que basta prender, que basta matar, que basta... E a gente ouviu desses 100 entrevistados que não é assim, né? Que é muito difícil, mas é que dá. Que ainda dá. Mas precisa todo mundo sentar à mesma mesa e começar a trabalhar conjuntamente. Todo mundo trabalhar junto. Então foi assim, foi esse período aí. E para fazer a gente demorou quase um ano. Quase um ano para fazer. É muito trabalho, né? E no meio do caminho veio a operação do dia 28, que mudou também muita coisa. E você perguntou antes, né? Por que 6 episódios? Não era para ser 6, a gente tinha pensado num outro formato. Mas quando você vai para a rua e o documentário se apresenta e começa a trazer as dificuldades e a gente começa a entender que o lugar das coisas é muito mais complicado, a gente começa a reestruturar e adaptar e pegar as nossas histórias e desenvolvê-las de acordo com essas novas nuances que foram se apresentando. Realmente, o que aconteceu no dia 28 de outubro é realmente um marco na segurança, porque um dos entrevistados fala isso, né? Se não me engano é o Beltrame, né? A sociedade brasileira passa a aceitar que 122 pessoas podem ser mortas numa operação. Isso é um horror. Isso é um horror. E eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Claro. Teco. Paulo, Gustavo, o documentário assim, tem um monte de coisa que é um soco no estômago ali, né? Mas acho que a coisa que mais me chamou a atenção é a quantidade enorme de entrevistados, né, que vocês têm. E dentre os entrevistados todos, que cada um traz uma história boa ali de se ouvir, tem 2 casos que chamaram a atenção, que eu queria perguntar para vocês como foi. Primeiro, Fernandinho Beiramar, né? Como é que foi conseguir uma entrevista dele? Chamou a atenção que ele dá entrevista com 2 caras mascarados atrás ali, não sei o que é aquilo, se é um protocolo, mas uma coisa meio ameaçadora. E vocês colocam ali, se não me engano, 2 ou 3 pessoas que são ex-criminosos, né? E eu sempre ouvi falar que você só sai do tráfico morto ou preso, né? Mas aparentemente tem pessoas ali que conseguiram sair. E como é que o cara saiu? Por que o cara fala? É arriscado para esses caras falarem, porque eles falaram mostrando o rosto, nome, tudo, né? E esses caras, eu imagino que se tiverem seguros para falar, eles têm muito a contribuir com as coisas, porque eles sabem como funciona ali, quem é quem também, né? Sim. Deixa eu começar a te responder pelo começo aí. Fernandinho Beiramar. Les Leitão conversou com os advogados dele, aceitaram. E num trabalho muito do Mohamed Saig, a gente conseguiu com as autoridades as autorizações. Então, o Ministério Público deu nada a opor e a Justiça autorizou. Foi um processo seguido à risca, como manda a Justiça. A gente fez todos os pedidos, foram aceitos e a gente conseguiu. O que você viu ali é um protocolo da Penitenciária de Segurança Máxima. Quando um presidiário, um detento vai falar, tem sim a companhia, ele estava algemado, o pé dele, e tem 2 policiais que ficam ali.
A gente manteve uma distância dele, a gente estava do outro lado da cela, mas esse é um protocolo lá que é seguido dentro das penitenciárias de segurança máxima no Brasil. Em relação aos ex-criminosos, né, a gente explicou para eles o projeto, eles gostaram. Esses 2 caras que falaram com a gente, inclusive, eles têm um podcast que trata desse tema de segurança pública, com uma pegada muito para tentar fazer com que os jovens de qualquer lugar, das comunidades ou de qualquer lugar, não se interessem pelo crime, que eles gostam de mostrar que isso não vale a pena. E eles viram no documentário uma oportunidade de levar alguma mensagem também para mostrar. E eles, sim, eles falaram muita coisa, nos ajudaram a entender muita coisa. Ao ouvi-los, nós ficamos até mais preparados para a entrevista com autoridades, para tentar entender como é que a autoridade vê aquilo e como é que o crime vê aquilo. Então foi importantíssimo ouvir essas pessoas, eles têm realmente muito a dizer. E eles saíram do crime. Um deles me disse o seguinte: bom, chegou um momento que eu era preso, saía, depois eu era achacado, né? Achacado um policial tomava um dinheiro dele para ele não ir preso. Quando não tinha isso, ele ia preso e ele achou que ele ia ser morto. Então, um dia ele chegou e avisou o pessoal, falou: eu não quero mais, eu vou sair, vou deixar tudo aí, alguém assume, eu vou embora, vou fazer outra coisa. E ele saiu. E ele é uma prova de que dá para sair. Ele negociou a saída. Ele era chefe, né? E ele deixou aquilo. O outro também foi a mesma coisa. Mas tem um terceiro também, porque esses 2 que o Paulo Renato está falando são do Comando Vermelho. Eram do Comando Vermelho. E a gente também entrevistou o Ney, do 3º Comando Puro. Sim. Que também é o mesmo caso dos 2 que a gente entrevistou do Comando Vermelho, e que também resolveu sair. Mas o sistema não é exatamente desenhado para que eles consigam sair, especialmente chefes como esses, né? Então, também tem que se observar, e quando a gente entra e vai para dentro do sistema penitenciário, a gente também enxerga que a sociedade não está muito afim de olhar para dentro do sistema, entender os problemas que acontecem ali, e que tem muitas pessoas na direita e na esquerda que começam a entender que é melhor começar a tratar desse assunto e se aprofundar. Acho que isso no documentário também está representado. Ô Paulo, você falou, né, agora um pouco, né, de que você ainda ouviu de pessoas, especialistas, falando que ainda teria como resolver a situação. Não sei se é a melhor verbo é resolver, mas pelo menos enfrentar, né? Enfrentar, fazer alguma coisa efetiva. Um melhor enfrentamento. Assim, e quais seriam essas atividades, o que a gente não se arrisca é dizer quais medidas, né? Assim, quais medidas, porque parece aquela coisa de você vir com uma solução mágica para um negócio que é muito difícil. Acho que antes disso a gente precisa dizer o seguinte, que quando o crime se estrutura, e eu gosto de lembrar muito o que um entrevistado disse para a gente, Gabriel Feltrão, um estudioso muito sério sobre criminalidade, segurança pública, ele fala assim, algumas pessoas podem imaginar que o crime está de um lado e a sociedade está do outro. Então é fácil, você vai ali, você elimina o crime organizado e, ok, salvamos a sociedade. Mas isso não existe mais. O que existe é uma simbiose, né? A sociedade e o crime estão, de alguma maneira, interligados nos negócios, na economia formal, na política. Então, olha só o problema que a gente tem. Como é que a gente vai? Você tem... muita gente diz, é importante você seguir o dinheiro, né? Tem que seguir o dinheiro. Tá bem. Aí você vai seguir o dinheiro quando um grupo de pessoas ligadas ao crime organizado monta um fundo de investimento para fazer investimentos. Começa a ficar mais difícil, né? Então, quando a gente vai para as autoridades e para discutir o que é preciso fazer, quando eles falam é preciso sentar à mesma mesa, a defesa é o seguinte. As inteligências, quando a gente fala inteligência, não é essa coisa que o político fala, precisamos mais inteligência, não é? Você precisa ter investimento nas estruturas de controle e de todas essas organizações trabalharem juntas. Quer dizer, a Receita Federal, a Polícia Federal, as polícias estaduais, as penitenciárias, onde tem um serviço de inteligência interessante, importante, que, como eles dizem, a cadeia fala. Então, todo mundo precisa começar a trabalhar junto, porque senão você não consegue mais. Existe hoje um temor, alguns investigadores dizem que assim, vai chegar um ponto em que a economia formal vai estar tão contaminada por esse jeito que vai depender parcialmente do dinheiro do crime. E aí eu digo, né?
concordando com o Paulo, Renato, que dar soluções para os problemas é muito fácil, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Eu acho que o que a gente se propôs no documentário e que eu acho que faz parte do que a gente tem como missão é apresentar os problemas com profundidade para que as pessoas não caiam mais nas armadilhas que se põem em toda eleição, que chegam às pessoas, e a gente não seja mais tão ingênuo ou tão irresponsável com esse problema. E é muito mais do que dizer, falta educação, falta tudo. Eu acho que ali a gente conseguiu, eu fico feliz da gente saber que está dando certo, né? Tá tendo muita repercussão o documentário, está tendo muita audiência, porque também não é fácil fazer um diagnóstico, né? Assim, mas eu acho que o reconhecimento das autoridades de que houve falhas durante esse período, são 40 anos que se tenta enfrentar da mesma maneira e que o resultado é sempre o mesmo, isso é importante, as pessoas reconhecerem, as autoridades reconhecerem que assim, estamos falhando. Muitos deles disseram isso. Então a gente precisa agora entender qual é o tamanho do problema e começar a traçar estratégias para enfrentar isso. Eu acho que esse é o ganho do documentário. A gente não está ali pedindo, nem questionando alguém para dar uma solução, né? Assim, qual é a solução para isso? Cada um tem a sua ideia. E cada um tendo a sua ideia, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Que é isso que a gente ouviu deles. As pessoas precisam trabalhar em conjunto. Precisa ter integração. Não vai enfrentar esse problema se não tiver integração para enfrentar uma coisa que é tão intrincada, né? Que você tem território, a gente vai para o território para mostrar o território dominado por grupos armados, que é cruel, né? Domina a vida das pessoas, né? Mas, por exemplo, no território você tem, por exemplo, internet. Hoje até tem o traficante que é dono mas tem um empresário que levou. A gente soube, tinha empresário levando internet, um empresário que mora em um bairro rico levando internet na favela e ganhando dinheiro com isso com os traficantes. E outros serviços que você possa imaginar. Né? Assim, quase tudo que chega não é uma produção ali do traficante que está ali. Ele faz associação com o empresário, né? Ele faz associação com gente da sociedade, digamos assim, para poder fazer os negócios dentro da favela. Então, olha só, não basta olhar e ver que o soldado armado, né, com fuzil ali é o grande problema, né? Você precisa entender que esse crime se estruturou. Se estruturou a partir desse lucro enorme do tráfico de drogas, mas que esse dinheiro gerado pelo tráfico de drogas, ele vai para a economia. E as pessoas aceitam isso e começam a fazer seus negócios. E a gente acaba perdendo a noção de que o nosso vizinho pode ser um criminoso, né? A gente está conversando aqui, né, com o Paulo Renato Soares, jornalista da TV Globo, e com o Gustavo Gomes, documentarista. Você pode participar pelo WhatsApp, que daqui a pouco vai ser relembrado, pelo FDS-CBN no Twitter, no X, no nosso e-mail, fimdoexpediente@cbn.com.br. Agora a gente vai para o intervalo, repórter CBN, depois mais conversa, mais entrevista, música e talvez Dan Stubach retornando para a rádio. Abraço. Na CBN, fim de expediente. Dois brilhantes vendo a primeira vez as coisas tão simples que eu já esqueci. Estamos de volta aqui com o Fim de Expediente, ouvindo o novo disco do Dado Villa-Lobos, que junta ali várias coisas que ele foi fazendo ao longo da carreira. A gente está ouvindo a faixa Dois Brilhantes, com o Thiago York cantando. Tá disponível aí no streaming para quem estiver curtindo, quiser curtir, o Dado aí de volta aí com um álbum novo. A gente está aqui no Fim de Expediente de hoje com o Paulo Renato Soares, jornalista da TV Globo, o Gustavo Gomes, documentarista. Os dois estão falando da série Territórios, série do Globoplay. O Teco quer dar um giro aí, nossa audiência nas redes sociais. Ô Zé, muita gente aqui perguntando basicamente como é que
como é que o PCC especial ficou tão grande, né? A gente lembra aqui em São Paulo, quando a gente começou na CBN, 20 anos atrás, teve aquele evento aqui em São Paulo. Era uma coisa local, a gente nem entendia muito bem o que era aquilo que estava acontecendo, pegou todo mundo meio de surpresa. 20 anos depois, tem informação de que eles são o oitavo maior grupo terrorista do mundo, assim, sei lá, se terrorista é a palavra certa, né? Mas é impressionante como o negócio aumentou de tamanho sem a gente ver. E outra coisa que todo mundo pergunta, muita gente está perguntando aqui, é a história sobre o tráfico de droga, porque tem muita gente que diz, até citando Tropa de Elite, que antigamente tinha a história de que era o consumo de droga da sociedade que financiava isso tudo. Mas quando você olha onde estão os braços dessas coisas hoje, tem essa dúvida se ainda é a droga ou se o negócio já ficou tão grande em outras coisas que isso é só mais um negócio que eles têm e talvez nem seja tão importante mais. Quem quer responder? Eu acho que, para começar, eu diria que o tráfico de drogas é um negócio mais importante porque ele gera essa explosão de poder que se alastra pela sociedade, que atrai políticos, atrai a sociedade e deságua na economia formal, onde o carro é comprado com dinheiro vivo, o vendedor de carro não faz vista grossa, isso tudo acontece. Mas sim, eu acho que a droga chegou, gerou o dinheiro, e essas facções, o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, todos eles passam a ter que investir em outras modalidades para ganhar, para desaguar esse dinheiro todo que hoje tem rotas para a Europa e tudo mais. E se descobre através, meio que no documentário, acho que o Otávio Guedes fala muito bem sobre isso, né? É uma consultoria da milícia que mostra, olha, é possível também, além de tudo, dominar as populações cobrando serviços, e isso acaba se tornando muito importante. Uma coisa que a gente descobriu, os repórteres cinematográficos da Globo, com drones, mostrando que as barricadas não são mais, os pontos de drogas não são mais só para vender drogas, são simplesmente pedágios e delimitadores de territórios, porque dali para dentro não é mais o governo que toma conta, dali para dentro as pessoas pagam por todos os serviços. Então, sim, hoje não depende só da droga, né? Eu queria te dizer que, para esse ouvinte, que quando as organizações criminosas passam a dominar as rotas, é que elas começam a ganhar dinheiro grosso, digamos assim, né? Não lembro muito bem os números, mas nem sei se estão atualizados, mas assim, o quilo de cocaína chega no Brasil, eles compram por $1.200, $2.000, vendem no Brasil a $5.000, mas vendem na Europa a 40, vendem na Ásia a $70 mil. Que loucura. Então, veja só o volume de dinheiro que eles têm, né? E aí, a partir desse volume de dinheiro, eles precisam lavar dinheiro. Aí, como ouvimos de uma desembargadora que trabalhou em investigações contra o PCC durante muito tempo, fala que eles lavam dinheiro até na ração de cachorro. Então, é um volume... Eles consideram, vários investigadores que ouvimos consideram o PCC extremamente rico. Então, esse dinheiro precisa ser lavado. E eles vão se sofisticando cada vez mais para lavar esse dinheiro. Então, eles têm empresas formais, na economia formal. Bom, a gente viu a Operação Carbono Oculto, pegou a cadeia inteira de combustível. Mas eles têm várias outras, estão envolvidos em várias outras cadeias de produção no Brasil. A Receita Federal diz que mapeia várias coisas. E a inteligência está sempre um passo atrás ali, tentando entender como é que eles estão lavando o dinheiro. Então, é muito dinheiro. Os ouvintes precisam saber que sim, é muito dinheiro. Vou repetir esse número, né? Compra $1.200, chega no Brasil a $5.000, vende a 40 mil na Europa e na Ásia pode vender a $70 mil o quilo. É muita loucura. Agora, com esse volume de dinheiro, a gente imagina que o nível de corrupção é gigantesco também. Não existe crime organizado sem a participação da corrupção, né? Sem a facilitação, né?
para que ocorra. Então, a corrupção é um mal terrível que facilita, e principalmente quando a gente fala do sistema penitenciário, a gente está falando do sistema penitenciário estaduais, onde o PCC cresceu, o CV nasceu e cresceu dentro do sistema penitenciário, o PCC nasceu e cresceu dentro do sistema penitenciário. O Teco falou do ouvinte, perguntou como é que isso explodiu e a gente nem viu. Estava dentro do presídio. Estava acontecendo, eles estavam se organizando. E muitas Nasceram vezes, dentro do Estado brasileiro. Exatamente, dentro do Estado. E muitas vezes com as autoridades em negação. Então você vai assistir o documentário, você vai ver que tem entrevistas de arquivo falando, não, que absurdo, isso não existe. Não, estava acontecendo, estava muito forte e a gente estava dormindo no ponto. Agora, tem um pensamento estratégico, né, nessas facções, né? Porque você fica pensando, esse escândalo recente da Faria Lima, dos fundos relacionados com o PCC. Alguém pensou, Fintechs, né? Os fintechs e tal, alguém começou a entender que essa mudança tecnológica financeira poderia ser usada de uma forma muito favorável a eles, né? Ou seja, tem uma inteligência de entender a própria mudança social, tecnológica, né? Econômica, né? O que a gente ouviu? Tudo que a gente está falando aqui, que a gente ouviu dos nossos entrevistados, né? É importante que a gente não é especialista em segurança pública, né? Nós somos jornalistas que trataram disso. Não estamos dando opinião aqui como especialistas, só fazendo essa... Mas assim, o que os entrevistados nos dizem? Que existem vários caminhos. O PCC faz, o Comando Vermelho faz, mas o PCC+, tenta montar as suas estruturas para lavar dinheiro, mas é um caminho de via dupla. Também há pessoas que são empresários, que têm negócios, que também buscam o PCC para poder dar uma injeção de dinheiro no seu negócio. Então, hoje, o próprio PCC se considera uma empresa, um hub de negócios, que está lá aberto a fazer negócio com qualquer pessoa que tenha interesse. Então, se você tem um ramo de negócio que ele pode lavar o dinheiro dele, eles vão se associar. É isso que os investigadores têm dito. Por isso que fica cada vez mais difícil, porque eles estão na economia formal. Tem um empresário que tem um negócio formal. Vamos dar um exemplo. O mercado imobiliário, em certas regiões de São Paulo, se associou a integrantes do PCC para poder fazer investimentos e lavar o dinheiro do PCC. Então, é assim que acontece, né? O PCC age sozinho, mas age também sendo provocado, procurado por setores, pessoas de setores da economia que querem. E essa é a opinião de muitos dos nossos entrevistados. E que o próprio PCC ele chama essas pessoas de associados. E agora, diferente do PCC, o Comando Vermelho funciona numa espécie de franquias espalhadas pelo Brasil, que cuida mais do chão. Eles ficam muito presos dentro da própria favela. E uma coisa que a gente notou andando pelo Brasil é que espalhou pelo Brasil inteiro, né? Um modelo que está se reproduzindo. É um modelo que se reproduz pelo Brasil todo e eles não podem usufruir da mesma forma que o PCC usufrui do dinheiro, porque eles não se tornaram empresários e eles acabam ficando dentro da favela e quando saem acabam sendo achacados ou presos ou achacados. E são sistemas de operação diferentes. O PCC e o crime do Rio de Janeiro, eles operam de formas diferentes, mas com muito método. Com muito método. O PCC, muito como o Paulo Renato acabou de falar, o Comando Vermelho ele procura uma facção que existe em outro estado, ele fornece meios para que essa facção cresça, ele empresta armas para essa facção e ele acaba se tornando o dono dessa facção e dominando a área. Isso ficou claro para a gente ouvindo esses especialistas. Wender, se você tiver perguntas de ouvinte, me avisa. Se tiver notícias de Dan Stubach, me avisa. Teco, tem alguma coisa? Alguma pergunta? Tem. Paulo, vocês começam ali, o documentário ali, logo no começo tem as imagens da última operação, daquela operação gigante, né? Qual foi o impacto dela, enfim, na finalização do documentário? Assim, imagina, evidentemente, ela não estava na conta, mas ela muda tudo, né? Muda a vida real, muda como a sociedade enxerga as coisas, mas também deve ter mudado como vocês pretendem finalizar esse documentário. Acabou sendo um presente ou um pepino?
Boa. Acho que as duas coisas. Realmente, quando houve a operação, a gente teve que rearrumar ali o andar das coisas. Eu acho que a gente precisou parar e entender como é que aquilo ia ter impacto sobre tudo, né? Sobre o que estava se dizendo sobre políticas públicas, o que estava se dizendo sobre opinião pública. E a gente foi meio entendendo aquilo para ver como que a gente queria tratar aquilo. E a gente tinha opiniões divergentes no grupo, né? Isso aconteceu muito. São 29 jornalistas trabalhando, você imagina, né? A gente começava a discutir e tal. Mas a gente entendeu, no fim, que aquela operação era importantíssima para ilustrar o poder de fogo do crime organizado. Eu acho que nenhuma outra operação mostrou como eles estão bem armados e estruturados dentro das comunidades. A gente sabe que eles têm muita arma, a gente sabe que são muitos homens, a gente sabe, né, que eles dominam o território, mas essa operação nos deu uma amostra mais clara de como eles estão bem armados, bem estruturados e como são muitos. E que se isso não for enfrentado de forma com a polícia, e a gente precisa da polícia e dos policiais para enfrentar isso, qual é o destino que a gente... E aí, Teco, do ponto de vista de virou um pepino ou não, virou. Porque aí o Gustavo teve que, como ele mesmo diz, começar o documentário com clímax. Não está no fim o clímax, está no normalmente, começo. Num documentário ele precisa ter um arco que ele começa devagarzinho, sobe, desce e no final tem o clímax. Esse não, a gente teve que começar com o auge e o desafio de transformar essa história que é a principal na forma de explicar todos os outros episódios. Esse é um desafio que a gente enfrentou com divergências, mas com divergências pro bem, né? Porque quando a gente discute, a gente lutando pro melhor. Eu acho que é por aí. É um susto acontecer um negócio como esse, mas eu acho que ele serviu bem também para trazer para o documentário todas as nuances que a gente precisava apresentar. O Paulo, um dos episódios trata dos fuzis, né? E acho que essa operação acho que é um bom exemplo que vocês estão falando aqui. O volume de armas, né? Que é uma coisa incrível. A facilidade que essas armas chegam na mão do crime. E a impressão que dá é se precisar de armamentos assim cada vez mais sofisticados, esses armamentos vão chegar na mão dessas pessoas. Assim, os especialistas falam o quê em relação a essa facilidade e quais são os caminhos para tentar diminuir o acesso a tanto armamento, né? Eu acho que a gente trouxe no documentário algumas informações importantes nessa questão, porque assim, do mesmo jeito que a gente sempre ouve assim, precisa ter inteligência, precisa prender mais, precisa não sei o quê, né? O fuzil não nasce no Rio de Janeiro. O fuzil não nasce, sei lá, na Bahia. O fuzil, né? O Brasil não produz fuzil. O Brasil não produz. Precisa ver a fronteira, precisa ver a fronteira. Bom, a gente ouviu da Receita Federal que tem fuzil chegando de contêiner dos Estados Unidos no Brasil. Em grande quantidade. Inclusive o governo brasileiro ia tentar fazer um acordo com o governo americano para tentar regular melhor essa história e poder ter alertas para poder se combater e se apreender esse material que está chegando no Brasil. E durante a confecção do documentário a gente teve estouro de fábrica de armas, né? Fábrica de armas dentro do Brasil. Então, assim, você entende assim, que eu acho que a gente foi feliz nisso de ouvir pessoas que estavam dispostas a falar mais do que do dia a dia e além do problema para assim... A fronteira é um problema? Sim, a fronteira é um problema, mas não é só lá. Não adianta falar assim, não, temos que fechar a fronteira e não temos nada com isso. Não, entende? Isso não dá para falar isso. Acho que como jornalista a gente buscou informação para as pessoas se perguntarem, então aquilo que você estava me dizendo não é bem assim. Aquilo que eu sempre ouvi talvez seja mais difícil, mais complicado do que estão me dizendo. Talvez não tenha uma fórmula mágica para resolver isso. Precisa mesmo trabalhar direito. Eu acho que é isso, Teco, que a gente, né, assim, a gente fica feliz como jornalista de poder dar essas informações para as pessoas fazerem as suas avaliações. Isso se você assistiu os 6 episódios, tá certo? Agora eu dou um depoimento de não especialista também, né? Eu fiquei muito impressionado em como os nossos policiais, eles realmente enfrentam uma situação de guerra e entram em lugares
conflagrados e têm uma responsabilidade imensa na hora que entram nesses lugares. Porque é muito fácil generalizar e falar, não, muito roubo, muita corrupção, mas os caras que entram para fazer uma operação como essa também, a gente precisa reconhecer que tudo é muito complexo, mas que eles entram tentando trazer de volta para a população uma liberdade que eles não têm. E a gente escuta da população, a grande parte da população, que fica vítima do preconceito, porque o crime está na favela. E quando não é bem assim, não é nada assim. O crime está na favela, mas o crime também está acima. E muitas vezes os policiais acabam se tornando passageiros da agonia de desmandos políticos. Agora, é importante falar isso, tá? As imagens que vocês têm no documentário do conflito são muito violentas ali, no sentido de estar muito no calor ali da troca de tiros e tal. Vocês sentiram medo? Quem colheu as imagens? Como foi essa relação com aquela exposição que vocês estavam tendo? As imagens dão medo daqui do sofá de casa, né? Mas é isso mesmo, é verdade. É um nível, é uma violência. Daqui protegido, você fica assustado ali. Teve entrevista ali que eu tava com medo do cara e falava, cara, isso é gravado, eu tô com medo de quê? Assim, então os caras têm um olhar ali que te corrói, né? O que eu posso dizer é que acho que o Paulo Renato e eu tive um tempo no esporte, né, da Globo. Mas lá atrás eu já fiz também, estava no jornalismo da Globo, e acho que uma vez que a gente aceita entrar num caminho como esse, e aceita fazer esse tipo de trabalho, a gente aceita porque a gente quer fazer alguma mudança, trazer alguma diferença para as pessoas, né? E na hora que você entra, bate uma adrenalina e acho que não bate... ali na hora não bate medo, não. Você tem um protocolo, né, da Globo de segurança que você não está na frente do negócio, né? Uhum. Nós, jornalistas, ficamos atrás, né? A gente tem protocolos muito importantes a serem seguidos. O que a gente conseguiu é que, como a gente já vinha conversando com várias autoridades, com policiais, a gente conseguiu um acesso um pouco melhor para poder instalar câmeras pequenas nos veículos em alguns lugares para poder acompanhar aquilo. A gente teve drone, né, nosso, que a gente pôde acompanhar isso. A gente teve um jornalista freelancer, que a gente teve acesso às imagens que ele fez, foi muito importante, e ele teve lá na frente. Então, assim, a gente teve... por isso que você tem aquelas imagens tão vivas, e a gente também teve acesso a material muito grande das câmeras corporais. Mas vamos lá, no segundo dia, no dia seguinte, a operação, quando não tinha mais confronto, tudo estava igual. Os fuzis estavam de volta na rua, as drogas estavam sendo vendidas na rua. A gente foi no dia seguinte. A gente foi no dia seguinte. Dia seguinte não é expressão, não, tá? A gente foi no dia seguinte. E o Paulo, Renato e eu subimos, na garupa de moto, com toda a segurança. Os traficantes estavam nos mesmos lugares. Conversamos com os traficantes, entrevistamos uma vítima no dia seguinte. Seguindo os protocolos, a gente também entrou em favelas de São Paulo, seguindo os protocolos, e a gente acabou sendo abordado por traficantes. Isso aconteceu, por isso que a gente tem essas entrevistas. Então, respondendo ao Teco, é assustador. E imagina quem vive dentro dessa realidade todo dia. Por isso que assim, a gente fala, né, o crime não está só na favela, esse crime maior já está na sociedade, está em simbiose, mas é urgente recuperar esses territórios. É urgente. É urgente que... Assim, o Estado tem o monopólio do poder. Não pode se entregar esse monopólio para... Então, esses territórios, essas pessoas não podem viver desse jeito. Uhum. Então, o que a gente ouve dos nossos entrevistados, especialistas, autoridades, pessoas que estão envolvidas nisso? Que é preciso fazer uma organização de uma política pública, de uma estrutura que possa retomar e devolver isso para as pessoas de uma vez por todas. Porque o que a gente vê há 40 anos não é isso acontecendo. Sim. Você vê operações, a polícia vai sozinha, né? O policial vira número, porque ele morre em vão. O policial está lá fazendo um trabalho. E no dia seguinte está tudo igual. Né? O que a gente precisa é que a polícia faça o trabalho dela, mas que depois o Estado esteja lá. Uhum. Né? É inadmissível que partes de uma cidade não sejam consideradas do Estado democrático de direito. Não, e o impacto na cidade é uma coisa impressionante. Mudou muito a opinião. Hã?
Há 10 dias a gente teve a operação no Rio das Pedras, né? Que é uma das centenas de operações que você tem num ano no Rio. E eu tenho um conhecido que no prédio onde ele mora, todos os porteiros moram no Rio das Pedras e não tinha funcionário no prédio, porque ninguém conseguiu chegar no trabalho. 40 escolas de Rio das Pedras estavam fechadas naquele dia. Nenhuma criança tinha escola. Então as crianças das mães que iam trabalhar, ou dos pais que iam trabalhar, não tinham quem cuidar dessas crianças, quer dizer, né, porque elas iam ficar em casa. Você tem um impacto na vida dessas pessoas que moram, mas também que reverbera na cidade inteira, assim, porque as pessoas trabalham, as pessoas têm vida, circulam, e a gente tem uma normalização dessa situação que é muito cruel, na verdade, né? De achar que a gente só lembra que o porteiro mora na Rio das Pedras quando ele não aparece, né? Só que ele vive 365 dias por dia. Você está falando da parte da sociedade que não é tão afetada exatamente, com o dia a dia disso. Tem muita gente que fala, não, mas no meu bairro tudo bem, não tem, né? Não tem nada disso e tal. Mas tem a ver, porque, aliás, quando teve há pouco tempo, não sei qual foi a situação, que fechou, acho que foi no dia da operação que vocês cobriram, que vários bairros fecharam o comércio todo fechou super cedo. Nessas nossas andanças que a gente vê o seguinte, a favela é um território, que vou usar a palavra que todo mundo usa, que é uma de potência, pessoas trabalhadoras, empreendedoras, artistas, né, músicos, tem tanta coisa acontecendo nesses territórios dominados por grupos armados que às vezes você não alcança porque o crime está ali dominando aquele território, mas ele sobrevive, né? A gente vê ali, a gente entrou em várias comunidades para poder falar com as pessoas, para falar com organizações não governamentais, com associações de moradores, para a gente conversar. E a gente tem, né? Há tantos anos aqui, a gente conhece. Então, é tão rico, né? Aquelas pessoas têm tanto... É normal, né? Mas deveria fazer parte da cidade normal, como qualquer coisa. E não é por causa do crime. E porque o Estado, a presença do Estado é precária. Se tem uma presença, é precária, não está, né? Então, como é que a gente admite isso durante 40 anos? Como é que a gente admite que isso está sendo reproduzido em outros estados? Como é que se admite isso? Essa é a questão para a gente no documentário, né? Assim. Vamos para o intervalo, gente. A gente volta daqui a pouco conversando aqui com o Paulo Renato Soares e com o Gustavo Gomes. Na CBN, fim de expediente. Cor de rosa, pele fria de uma rã, corta jaca, corta pele, cheiro forte de hortelã, catavento, passarinho, passa frio de manhã. Vai querer. Estamos de volta. Mais um lançamento da semana, um descasso da Jussara Marçal, grande cantora de São Paulo, com a pianista Thaís Nicodemo, De Semelhantes. Estamos ouvindo É Mesmo Assim. Estou aqui com Gustavo Gomes, documentarista, Paulo Renato Soares, jornalista da TV Globo. Está com Medina em São Paulo. Há informações que talvez Dan Stubach esteja entre nós, saindo do metaverso. Se for verdade, diga alô, Dan Stubach. Então Falhou. É mais um boato ou tento de novo? Não, você não tenta agora. Ele falou que ia aparecer, mas sumiu. Aí ele vai aparecer. É incrível. É muito fácil agora ancorar um programa assim, como vocês podem imaginar, mas a gente está bem treinado. São 20 anos de programa, 20 anos de convivência com esse ator maravilhoso, um ator incrível, mas muito difícil de gerenciar nesse programa. Estamos aqui de volta. Teco, tem pergunta de ouvinte? Tem ou pergunta sua? Depois eu vou chamar alguém para pergunta do ouvinte também. Ainda bem que a novela não tem segunda temporada, né? Uma só e acabou, né, cara? Se fosse 2, 3 temporadas, a gente tava lascado. Ó, mandar um abraço aqui, ó, pra Fabiana, mandar pro Pedro. Abraço. Eita. Perdeu os ouvintes aí nas redes? Tinha pergunta aí? Ou ainda, aproveita e faz a sua, que acho que o Teco... Tá, então enquanto o Teco tá localizando aqui a listinha com os ouvintes, eu vou fazer aqui uma pergunta da Ana Flávia, ela é de Fortaleza, e ela pergunta se o sistema penitenciário funciona como uma espécie de RH do recrutamento para essas facções.
E aí? Fala, Paulo. Sim. A resposta é sim. É. Ainda é, né? Presídios estaduais espalhados pelo Brasil. Não todos, né? Obviamente. Mas, pelo que a gente ouviu, inclusive de gestores de sistema penitenciário, que, assim, as organizações criminosas têm uma super influência. Existem cadeias, a gente sabe que quando a pessoa chega presa, ela tem que dizer de qual facção ela participa. Então, isso já leva ela a escolher um lado e já está recrutada. O próprio sistema faz isso. É muito falho, né? E existe, sim. A gente ouviu de especialistas, né? Se a pessoa é pobre, muito pobre, fora da cadeia, ela vai ser pobre, muito pobre dentro da cadeia. E ela é explorada pelos chefes das facções e acaba se tornando um empregado ali dentro e acaba entrando para o crime dessa forma. Né? Tem uma rede de apoio, né? E aí depois ela fica tipo, devendo favor e tudo. Né? Se ela entrar e ela não tiver vínculo nenhum, a vida dela vai ser muito difícil dentro da cadeia. Né? Ela vai ter que procurar algum tipo de associação para poder O sistema penitenciário precisa estar dentro da política pública de segurança. Né? Não pode ser ignorado. Se você quiser uma política pública de segurança que seja eficaz, você não pode ignorar mais os presídios. A maneira como se prende, né? Como se cumpre pena e como se ressocializa. Isso a gente também são falas repetitivas no documentário. O sistema penitenciário está esquecido, abandonado, mas a gente falou agora no bloco passado, as organizações criminosas, as facções nasceram dentro dos presídios, né? E se retroalimentam também nos presídios. Então é preciso levar o sistema penitenciário para dentro das políticas de segurança pública. O ouvinte está ouvindo uns plim-plins ao fundo, acho que é Dan Stuba tentando se conectar, é o som que ele faz quando ele vem do metaverso e está pousando aqui no mundo real. E aí, Teco, apareceu. Apareceu, o Dan Stuba que está na tela, com a barba dele de Shakespeare, do Mercador de Veneza. Fala, Dan, tranquilo? Tudo ótimo, gente. Como vai? Boa noite. Boa noite a todos. Que bom que deu tempo. Tá dando para me ouvir bem? Tá ótimo. Tudo certo? Tudo ótimo. Maravilha. Tô curiosamente na sala da Globo de transmissão da Copa do Mundo, de reuniões aqui, me deixaram ficar aqui para participar do programa. A minha pergunta para os nossos convidados eu estou participando de um trabalho que é a novela, que nesse momento está tendo até umas cenas em penitenciária, naturalmente com toda a liberdade dramatúrgica, criativa que se pode ter numa novela das 9, né? E daí, estendo a minha pergunta, é assim, o quanto a ficção retrata com verossimilhança o que realmente acontece nesse universo? E quais são os melhores trabalhos, os que mais se aproximam do que realmente acontece? E do que realmente é, sejam brasileiros ou internacionais. Eu acredito que prisão é um lugar muito, muito, muito desumano, e que muita gente acredita que, e eu acho que sim, as pessoas têm que ser presas e têm que pagar pelos seus crimes, só que dentro da prisão as pessoas são desumanizadas ao ponto de elas perderem a esperança e acho que isso nem nos melhores filmes a gente poderia ver isso retratado, de tão brutal que é uma pessoa perder a liberdade. E que, como o Paulo Renato acabou de falar, o fato da gente não ter uma política que controle de forma efetiva o sistema prisional brasileiro só torna isso pior e alimenta mais ainda o crime. Então eu acho que a resposta, infelizmente, é não dá para retratar o tamanho do problema que é ficar preso em situação, como eu acabei de falar, né? Se você é muito pobre, a gente visitou prisões pelo Brasil, as prisões são exatas reproduções de uma favela muito pobre. Oi, Dan, tudo bem? Prazer falar com você. Parabéns aí pela novela.
Eu tenho muito tempo já, Parabéns para vocês aí. 25 anos de carreira, eu fiz algumas reportagens em presídios. O que a gente vê é um horror. E quando a gente vai fazer, porque está autorizado a fazer, eles dão uma arrumadinha, tá? Exatamente. Então, assim, é terrível as condições. E acho que não são todas, não dá pra gente generalizar, tá? Por exemplo, os presídios federais são super corretos, tem um preso por cela, super tranquilo. Mas aí você tem a superlotação, que aí tem uma coisa. Você tem 40 pessoas presas num pequenos metros quadrados, aí para onde foi a tentativa de ressocialização, né? Sim. Você está falando de a ficção tentar reproduzir. Eu não vi ainda, mas teve esse documentário indicado ao Oscar, né, que é feito no Alabama, pelos próprios presos. Eles contrabandearam lá celulares e eles gravaram as situações. Uma equipe entrou para fazer uma outra coisa e os presos começaram a reclamar da situação e eles conseguiram fazer chegar esses presos celulares e eles gravaram. Eu tô super curioso para ver o resultado. É um documentário feito com imagens dos próprios presos para mostrar quais são as condições da cadeia. E no Alabama, né? Então, eu não me lembro assim de um projeto que tenha, assim, não sei, reproduzir Bangu talvez seja difícil, viu? Eu acho que é difícil. Eu já vi o documentário que o Paulo Renato tá Você já viu esse documentário? Já vi. Mas as condições das cadeias nos Estados Unidos são bem diferentes das daqui do São Brasil. privadas também, né? É outro perfil. Mesmo em Bangu né? tem diferença, né? Tem cadeias e cadeias lá dentro, né? De condições diferentes. O Teco quer retomar com os ouvintes que estava olhando ou alguma pergunta sua? O Dan ia falar alguma coisa. Tem uma pergunta boa aqui do Auro. Ele pergunta: você tem alguma opinião que vocês tinham pré-concebida antes do documentário, antes de produzirem, de ouvirem tudo, que quando vocês entregaram, vocês olham e falam, cara, estava totalmente errado o que eu achava, não é nada disso? Muitas para mim. Eu acho que todo mundo tinha, né? Todo mundo tinha. E eu acho que isso foi importante. Quando a gente decidiu fazer e a gente começou a ter as nossas conversas, um falava para o outro, cara, você tem o Gustavo falava muito isso, você tem o seu documentário na cabeça, eu tenho o meu, você tem o seu. Não dá. A gente vai ter que fazer o documentário para atender todo mundo. Ninguém vai poder aqui. Então, teve uma preocupação nossa de não fazer isso. Então, a gente policiava o outro, assim, não, você está falando mas é um negócio que você acredita, calma aí, cara, vamos ver aqui o que aquela pessoa fala e vamos procurar outra para ver o que ela fala também para a gente fazer. E essa é a riqueza do documentário, né? Essa justaposição ou contraposição de opiniões que vão levando as pessoas a elas mesmas fazerem as suas perguntas. Porque às vezes a gente não fica dando resposta, né? No documentário. Exatamente, não tem resposta, né? Não tem resposta. Mas isso que é legal. E isso foi importante para a gente também, para a gente olhar e falar, cara, olha só que rico tá ficando e a gente achava tal coisa. Não é bem assim. E a gente escuta o que a gente não quer ouvir, a tendência não, isso não vale. Sim. Mas não, a gente tem que colocar todo mundo para discutir. O documentário faz todo mundo discutir, entendeu? Ô, gente, eu vou chamar um intervalo, a gente faz um bloco maior no final de dicas e outros assuntos. Tem o Dan Stubach também pra gente explorar um pouco ele, né? Tudo que ele tem feito por aí no ambiente jurídico, né? Mais um desses bons representantes jurídicos do Brasil atual. A gente volta daqui a pouco com mais... Zé, volta com a música Clima de Copa do Mundo, pô. Vamos voltar com a música Clima do Copa do Mundo, e vamos voltar com dicas, e vamos voltar com tudo mais daqui a pouquinho. Não sai daí. Na CBN, fim de expediente. Na CBN, fim de expediente. Estamos de volta aqui com o Fim de Expediente, voltando com Prince, esse manancial infindável de canções maravilhosas que ele deixou. Vai sair um novo álbum agora em agosto. Já tem 2 faixas disponíveis. Essa é Stone. Ouça lá no seu streaming favorito. Fim de Expediente de hoje com Paulo Renato Soares, jornalista da TV Globo, Gustavo Gomes, documentarista, os dois
trabalham, produzem, fazem, apresentam, filmam, fazem tudo no território, série documental do Globoplay. Eu não entendi direito se o nosso querido Dan Stubbe está entre nós, ou se ele retornou para o metaverso, ou se você estiver por aqui, Dan, diga oi, senão eu já toco aqui com o nosso dia a dia aqui. Pelo visto ele não falou oi, então a gente toca o dia a dia. Teco, tá fácil, gente, tá fácil ancorar esse programa hoje, uma maravilha, né? Depois, no final de ano, ninguém me dá prêmio nenhum de ancoragem, né? É uma coisa maravilhosa. O que você tem por aí, Teco? Ué, tem um monte de coisa estreando, né? Tem um monte de coisa terminando. Você quer falar de cultura já um pouquinho? Vamos fazer já as dicas da semana, já. Se o Dan aparecer, ele dá a dica e a gente já começa fazendo assim. Chama a vinheta, por favor. Dica da semana. Começa com você então, Teco. Olha, a temporada de férias, né? Então, filmes infanto-juvenis, né? O Toy Story, acho que é a grande pedida, verei amanhã. Vai estrear também a Supergirl, que é a derivada ali do filme do Super-Homem da semana passada, com aquela menina que eu adoro lá, que é da Casa do Dragão. Estreou a temporada da Casa do Dragão. Pra galera que gosta de dragão, é um momento épico do ano, porque é dragão pra todo lado. E eu, Zé, num esforço jornalístico investigativo, passei a madrugada e vou fazer a primeira resenha da última temporada do Urso. Você vai fazer isso por nós? Vou fazer isso por todo o país. Quero dizer para vocês duas mensagens. A primeira coisa, é a série mais superestimada de todos os tempos, de todos os lugares. É um verdadeiro mistério essa série ter ganhado algum prêmio na vida, ainda mais de comédia, ainda mais tirando do nosso Larry David a premiação em vários anos. A quinta temporada, ela só não é pior do que a quarta e do que a terceira, mas ela é inacreditável. Tem 2 capítulos inteiros, Zé Godoy, 2 capítulos inteiros onde não há nenhuma fala, não há diálogo. É só a imagem do ovinho, da espuminha, da carninha, da aguinha, da espoca, não tem nada. E para terminar, eu vou dar um micro spoiler que a série foi para um lugar tão maluco, que talvez até o Dan cruze com essa série em algum multiverso, que só para você ter uma ideia, a série acabou com o nosso grande chefe fazendo outra coisa da vida. Obrigado, Teco. Que alívio você ter feito isso por todos nós. Obrigado de coração, obrigado. É o tipo de coisa que ninguém reconhece também nesse programa, esse tipo de esforço que você faz aqui, cara. Uhum. Gustavo, tem alguma dica, alguma coisa que você está vendo, lendo, ouvindo? Vamos logo pro documentário, né? Uhum. Um documentário que já está há bastante tempo no mercado, na Netflix. Se chama Voyeur. Já viram? Não. É sobre uma investigação que o Gay Talese faz. Já vi. Maravilhoso. E eu acho que em tempos de documentários e como Você não viu? o trabalho acho da imprensa, não. acho que vale a pena, é uma dica de como as coisas não dá para dar spoiler, né? Nem sempre são como a gente É aquele acha. do motel, não é? É do motel. Exatamente. É do motel. Exatamente. Você viu, né, Teco? Vi. É, maravilhoso. É ótimo. Nossa. E você, Paulo? Cara, eu corri agora, consegui finalmente ver 2 peças que eu queria ver. Acho que vocês já devem ter falado disso milhares de vezes. Que Céu da Língua e Prima Face. Maravilhoso. E 2 fins de semana, consegui finalmente. Nossa, maravilhoso. E eu acabei de comprar e quero começar a ler essa semana, que eu estou muito interessado, li muito sobre esse livro, que é Escrever é Humano, do Sérgio Rodrigues. É bem legal, é muito bom. Você já leu? Sim, muito bacana. E eu fiquei curioso em tempos de inteligência artificial. O que nos restou? Sim. Né? Mas a escrita nos resta. A escrita é nossa, a linguagem. A linguagem é nossa. Isso tem a linguagem deles lá. Só para completar musicalmente, que eu gosto muito de música, eu não paro de ouvir Mil Coisas Invisíveis do Tim Bernardes. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, muito bom. Bom, temos ainda tempo. Pra quem tá afim de série, gosta de filme de série de espionagem, voltou agora, tem a 2ª temporada do A Agência, que eu acho uma série muito legal. Uma série inglesa, na verdade, é uma série francesa que tem a versão inglesa, essa que a gente tá passando, tá na Paramount,
com o Michael Fassbender, Richard Gere, grande elenco. Para quem quer uma coisa hiper leve, tem as 4 estações ali com a Tina Fey e também um elenco bem forte, assim, tá na 2ª temporada. Paulo, para mim a trindade das peças do ano passado se fecha com A Lei de Tempestade, não sei se você viu. Então você põe na lista, acho que as 2 que você viu, mas A Lei de Tempestade acho que bate o martelo. A gente tem 2 minutos. E também tem um documentário muito bom que o pessoal pode ver, chama Territórios, sobre o domínio do crime no Globoplay. São 6 episódios. 6 episódios. Recomendo ver os 6, que você vai se aprofundar e entender melhor o buraco que a gente está na segurança pública. Ótima dica. Eu sei que parece que muita gente assinou o Globoplay para ver o documentário, a sério, que é um indicativo assim, bem importante, né, do interesse. Você falou, a gente está no top 5 no Globoplay. Considerando todo. Considerando tudo. Então, assim, novela. Estamos falando de novela, tá? Pois então, é. assim, a gente está no top 5. E assim, é uma marca histórica para os documentários originais do Globoplay. Tá nessa posição. E a gente está felicíssimo. A gente não imaginava. Sim, mas o trabalho está muito bom. Feliz. A gente vai encerrar, mas eu queria que vocês falassem assim, numa linha, assim, se puder para fazer. A gente vai ter eleição esse ano, sem querer entrar no mérito, mas com certeza a segurança pública vai ser um grande tema. Assim, o que a gente ouve de um político e deve falar isso aqui é uma grande bobagem que eu não quero ouvir mais para essa eleição? Eu acho que o documentário, um dos pontos fortes do documentário é dar essa base para as pessoas poderem entender melhor, né? Que esse problema é tão complexo. E não acreditar em fórmula mágica, bala de prata, não existe isso. O cara fala, a gente precisa aprender mais, matar mais inteligência. Ele precisa explicar o que é isso, de que maneira vai ser feito e com quem vai ser feito. E completando, né? Quanto mais simples for a solução, mais fácil para o cara se comunicar, mais difícil da gente engolir essa mentira. Muito bom, muito obrigado, Paulo Renato Soares, Gustavo Gomes. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo trabalho. Teco, abração, mais alguma coisa por aí? Só para avisar o pessoal do Brasil e Japão, o pessoal que está assustado, o Brasil perdeu do Japão de 3-2, só vou recapitular alguns dados. No 3-2 estava 2-0 para o Brasil, mas tinha um zagueiro chamado Fabrício Bruno, que fez um gol que ele furou a bola e entregou para o japonês, e a outra ele fez um gol de conta de joelho. Fabrício Bruno não estará em campo. Então, só para acalmar um pouco os corações aflitos aí, o Brasil passará com 2 gols de diferença. Não sei se vai ser 3-1 ou 2-0. Tem palpite aí? Tem alguma coisa? Tô contigo. 2-0, 3-1. A gente, no meio do segundo tempo, a gente nem vai estar ligando mais para isso. Já botei no bolão 2-1. Muito bom, muito bom. Então, bom jogo para todo mundo na segunda, bom final de semana. A gente volta na semana que vem com mais Fim de Expediente. Abraço! Na CBN, Fim de Expediente.